Então o turismo de natureza ele aparece sempre entre as 10 tendências, 5 tendências do mundo. E tanto isso que hoje nós temos no Brasil 2 exitosas experiências que estão em curso, que a gente vai ouvir falar, vai ouvir um pouco também sobre hoje, que é o São Paulo o SP Ecoaventura, que está sendo realizado aqui em São Paulo, e o Aventura Natural, que é onde o Sebrae está desenvolvendo no nível nacional. Mas sem delongas, vamos então dar continuidade dar início ao nosso evento, né? Nós teremos aí 1 hora para estar falando. Depois de cada um falar, a gente vai abrir um debate com vocês e eu espero que seja frutífero esse nosso encontro, tá? Então, abrindo aqui a nossa conversa, vou passar para o nosso amigo Brasa, que vai falar um pouco aí sobre o que foi o Aventura Segura. Bom, muito bem, pessoal. Muito bom dia para todos. Bem, eu vou começar minha fala aqui, primeiro agradecendo e pedindo desculpas, porque o Luizão gentilmente me deu essa missão de falar um pouquinho do Aventura Segura. E estou aqui com o Dinelli, que vai me ajudar nessa missão, porque a Aventura Segura foi um programa estruturante, né? E um programa extenso, um convênio do Sebrae junto com o Ministério do Turismo e a ABETA como entidade executora. Não é muito fácil falar do Aventura Segura em termos de sintetizar tudo o que ele foi. E o que ele é, na verdade. A gente vai entender que ele ainda existe, porque o conceito da aventura e a segurança tem que caminhar juntos. Acho que todos concordam, né? Mas a desculpa é porque, justamente pelo fato de ser difícil para falar desse programa, e, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que não sou tão capacitado quanto outros atores que estão aqui para falar do Aventura Segura. Então esse é o pedido de desculpas para todos também que não conhecem a Aventura Segura e que vão ter essa primeira informação, né? Então eu espero que seja o suficiente para que vocês entendam esse contexto. Bem, além desse pedido de desculpas, eu queria agradecer também por estar aqui, né? Por estar aqui falando com vocês. E o Aventura Segura, na verdade, ele foi um programa que começou em 2005. Só que antes do Aventura Segura, o que deu base para a Aventura Segura surgir foi todo um processo que teve início anos antes, que foi o processo de criar normas, o processo de normalização do turismo de aventura, tá? Então, esse processo começou muito por uma demanda muito específica, né? Naquele momento se vivia uma expansão das atividades do turismo de aventura e, ao mesmo tempo, com a expansão das atividades, alguns acidentes acontecendo, né, em algumas regiões mais do que outras, e houve uma preocupação, então, do poder público em relação a esses acidentes, porque eles começaram a ser divulgados, os acidentes ficaram conhecidos. Então houve essa preocupação. E quando você não tem uma base, um padrão de trabalho, sempre a gente corre esse risco, né? Dentro de qualquer indústria. Se você começa a ter problemas naquela indústria, obviamente que o poder público vai olhar com o olhar que ele tem, o olhar de regulamentação. Vamos criar lei, vamos fiscalizar, vamos estruturar. Só que, do ponto de vista de tecnologia e de desenvolvimento de um setor, isso nem sempre é o melhor caminho. Ou melhor, quase sempre não é o melhor caminho, né? Então, a sociedade civil também estava se organizando, estava preocupada com isso. E aí começaram algumas ações que culminou no Aventura Segura, tá? Ações de associativismo, ações de juntar o pessoal mesmo para discutir os problemas e pensar em soluções, né? Esse foi o start, digamos. Falando um pouco do Aventura Segura, eu vou me sentar aqui. Tudo bem para vocês se eu me sentar, né?
Muito bem, muito mais. Consegui ver vocês num nível, no mesmo nível, digamos, um pouquinho mais elevado aqui, mas no mesmo nível. Então, o Aventura Segura, ele foi um programa que tinha muito esse foco de congregar o setor, né? Foram muitas ações voltadas para o associativismo, tanto o empresarial quanto o associativismo voltado para desenvolver os grupos de busca e salvamento, que foi uma das metas do programa, que juntava as pessoas para trabalhar voluntariamente, para criar uma estrutura que muitas vezes é deficiente nos destinos, que é a estrutura pública de resgate. Às vezes ela é bastante reduzida, os bombeiros e as forças públicas elas não conseguem atender toda a demanda, né? Então o ambiente natural ele fica, digamos assim, como ele está mais isolado, ele acaba ficando menos prioritário dentro dessa da escala que o poder público cria lá para os atendimentos, e também pela distância e toda a dificuldade de acesso que os destinos podem apresentar e que apresentam de fato. O Aventura Segura também teve todo um processo de qualificação. Na verdade, o Aventura Segura ele é um convênio que se chamava um Projeto de Qualificação e Certificação, né, das empresas de turismo e aventura. Então foi um programa focado no trade, e não só para os empresários, mas também para todos os condutores. Por exemplo, nós tivemos cursos de primeiros socorros, cursos de competências mínimas do condutor, e toda essa qualificação ela foi baseada então nas normas, tá? E a cereja do bolo, como o Dinelli até me falou mais cedo aqui, foi a assessoria técnica, que a gente chamou de assistência técnica, que foi dentro dos componentes do programa. Ele foi um trabalho mais focado no estabelecimento de um sistema de gestão da segurança para as empresas, tá? Então, esse sistema de gestão da segurança, hoje, nós temos uma norma ISO internacional, a 21101, mas na época do programa, nós tínhamos uma norma, a ABNT NBR 15331, que dava a base, ou seja, a norma, ela traz os requisitos básicos, os requisitos, o padrão mínimo, para você estabelecer um sistema de gestão da segurança. E o que, né? E a certificação, por sua vez, era a comprovação de que aquele sistema está em acordo, está em conformidade com aquela norma. É um selo que permite, então, uma identificação, né? Uma identificação não só pelo poder público, pelos participantes, clientes das atividades, e um ganho de qualidade mesmo, né? Para todo o segmento. Então aqui nós temos algumas pessoas que representam aí esse processo, né? E o legado desse processo, que eu costumo dizer, o principal legado do processo do Aventura Segura é que nós estamos aqui vivos, né? Para contar tudo isso. Quem participou, né? E quem recebeu o fomento desse programa, as ações todas de qualificação e a própria certificação. E, obviamente, esse legado, ele reflete na segurança das pessoas, de todos os envolvidos. Então, é a segurança física de quem está participando, mas também é uma segurança jurídica para a empresa, né? Quando algo fortuito acontece, você tem a possibilidade de demonstrar, você tem todo um sistema que pode te dar indícios de que você cuida da segurança das pessoas. E que eventualmente, se um acidente acontece, porque faz parte da aventura, você conseguiu, né, o empresário conseguiu resolver da melhor forma e evitar que o pior aconteça. Esse é o principal objetivo, né? Dentro de um processo de gestão da segurança, o cerne de toda a questão é a gestão do risco.
E o risco faz parte do dia a dia, não só da aventura, mas do nosso dia a dia, né, da vida do ser humano. E essa gestão é que é o ponto-chave, o cerne. Muito bem. Um fechamentozinho por causa do tempo. Ótimo. Eu, na verdade, eu gostaria de pedir um pouco a fala do Dinelli aqui, que está me ajudando. E eu falei demais já, né? Não, você está no tempo. A gente se perde quando começa a falar, entendeu? Isso é trauma de infância, quando pega o microfone e não larga. Mas o Dinelli, ele é um consultor, ele é da raiz do programa também. E ele, além de ser consultor do projeto, ele recebeu as ações lá no Atrativo de Bonito, uma das empresas que participaram. Então, gostaria que o Dinelli falasse um pouquinho também. Né? Bem, um momento, Dinelli. Bem, pessoal, o assunto é interessante. Temos vários players aqui, cada um com suas histórias, mas a gente tem um tempo a cumprir. Então, eu esqueci de avisar isso e me desculpe eu ter tido oi, porque você suspirou, eu entrei nele, tá? Bem, a gente vai deixar 10 minutos para cada um. Quando tiver faltando 2 minutos, eu... Ok? Isso não é vitória não, é 2, tá? Bem, então a gente vai tentar falar em 10. Como vocês viram, a gente está trazendo uma história, está trazendo alguém que participou lá na raiz, que foi um treinando, depois hoje é consultor. Vamos trazer Poliana aqui, que hoje vivencia tudo isso. Vamos trazer aqui um outro empresário que tem suas histórias para contar. Vamos trazer Léo, vamos trazer o CRE, ou seja, a gente precisa ouvir todos, mas também a gente tem um limite. Então eu vou ser o chato, porque é para isso que o moderador serve. Então quando faltar 2 minutos, eu... Dinelli, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Brasa, pelo convite. Obrigado a todos da mesa e, em particular, a todos que presencialmente nos escutam e todos que estão nos vendo pelo streaming. Fazer uma história longa, curta. Quando nós começamos a discussão do processo de normatização no Brasil, de normalização, que vinha de uma demanda governamental por conta de acidente, lá no Instituto de Hospitalidade, tinha um atrativo no Mato Grosso do Sul chamado Abismo Nhumas, que o Léo teve a oportunidade de trabalhar comigo, que já tinha procedimentos de gestão de segurança implementados, da minha experiência do mergulho em caverna. E quando nós escrevemos a 15331, a referência normativa era o Abismo Nhumas. Então, uma coisa importante de dizer para todos é que o processo de gestão da segurança do turismo de aventura nasceu dentro do turismo de aventura. A gente não foi buscar referência externa de outras atividades, de outros processos. Nós fomos buscar dentro do segmento de aventura quem fazia a gestão de segurança de forma documentada, processual, com métrica. Então, complementando o que o Brasa disse do programa Aventura Segura, o programa Aventura Segura ele tinha 3 focos. O de formação de grupos voluntários de busca e salvamento, os GVBS, justamente para atender essa carência das forças de segurança pública que muitas vezes o município não tem. Bonito, por exemplo, até um ano atrás, onde eu moro, Bonito, Mato Grosso do Sul, não tinha corpo de bombeiros. Nosso corpo de bombeiros é novinho, completou 1 ano, neném. Então as ações de resgate em área remota tinham que ser feitas pelos operadores da atividade de turismo. Então, GVBS era uma frente. A segunda frente era de capacitação. Então, o Aventura Segura trouxe curso de gestão empresarial, curso de aprimoramento de produto, curso de competências mínimas do condutor, baseado na norma de competências de condutor, e algo que era inédito para o mercado de aventura, que foi a produção de 11 manuais de boas práticas. Então, o que o Aventura Segura fez? Buscou os especialistas das diferentes áreas do turismo de aventura para escrever os manuais. Então, quem escreveu o manual de rafting é quem entende de rafting, e não um autor que foi contratado para isso. Quem escreveu o manual de gestão da segurança eram pessoas envolvidas no processo de gestão da segurança. Os manuais de espelho turismo de aventura e de acessibilidade, o conteudista é este que vos fala. Então a gente buscou a tecnologia legitimamente brasileira. E a cereja do bolo, como eu costumo dizer, era o processo de assistência técnica para a implantação da norma 15331, que foi uma grande mudança. Qual que é a grande mudança? Preocupação com segurança todos nós temos. A diferença entre quem tem preocupação com segurança e quem faz gestão da segurança são os processos envolvidos baseados numa norma, agora internacionalmente aceita,
que serve para que a gente consiga evidenciar os nossos processos. Então a Aventura Segura realmente foi uma grande escola de mostrar especialmente para o governo federal que o mercado de turismo de aventura consegue se autorregulamentar. O que o Brasa falou é verdade. Toda vez que um segmento, seja ele qual for, tem acidente, o Estado tem que exercer o seu papel regulador. Porque não pode ter acidente, o Estado tem que atuar na defesa do interesse da sociedade. Então o mercado tem duas possibilidades. Ou ele sai na frente, cria normas que sejam internacionalmente aceitas, com um processo. As nossas normas não são as normas ABETA. As nossas normas são normas ABNT. A ABNT tem chancela do Inmetro. Todo mundo conhece o símbolozinho do Inmetro, aquele I com N. Então tem uma série de atividades, produtos e processos que têm certificação compulsória. Por exemplo, lâmpada, equipamentos de segurança, brinquedos infantis. O produto tem que ser certificado, porque a percepção do risco à segurança pública é muito grande. E a ideia é que a gente faça, nossa certificação ainda é voluntária, e que a gente traga realmente os processos de turismo de aventura para dentro da norma. Legados do Aventura Segura, a Poli vai falar daqui a pouco. Mas é muito público e notório que nós fizemos escola. Tanto fizemos escola que estamos aqui. Muitos anos depois do Aventura Segura, com o SP, com a Aventura, o Léo vai explicar, com a Aventura Natural do Sebrae, que é um outro programa que tem a mesma linha, e despertamos interesse de entidades de conselhos de classe, como o CREA, que conseguem enxergar a importância da regulamentação de uma série de aspectos da nossa atividade. Por exemplo, uma série de empresas tem produtos que precisam de dispositivos construtivos. Uma torre para fazer uma tirolesa, um parque de arvorismo. Tá? Como no caso nosso do Abismo Nhumas, hoje tem uma passarela com um sistema de elevação elétrico. E para que essas estruturas funcionem adequadamente, a gente precisa lançar mão dos diferentes profissionais nas suas competências. Seja um engenheiro civil, um engenheiro calculista, um engenheiro eletricista, né, para poder fazer toda a parte de controle dos processos eletrônicos. Então houve um amadurecimento do mercado. Mas a gente vai ouvir as outras etapas dessa conversa à luz de todos. É um grande desafio, não é fácil, porque se fosse fácil qualquer um fazia, mas é possível. O Abismo Nhumas, por exemplo, mantém a certificação desde a primeira certificação lá do Aventura Segura. Nós passamos da 15331 para a ISO e a gente segue tocando. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado, Dinelli. Mais um que conta a história para nós e que conta a importância em a questão da segurança, né? Tem alguém aqui representando a administração pública ou só operadores? Tá. Interessantíssimo vocês estarem aqui para também ouvir isso, né, que é uma grande preocupação nossa enquanto ABETA, a participação, o trabalho em conjunto junto àqueles que dão os alvarás, que são os primeiros a serem procurados quando ocorre alguma eventualidade, algum evento que venha prejudicar terceiros. Então é interessante que você esteja aqui e, em nome da ABETA, eu agradeço a presença de vocês. Mas fazendo o link aí com a conversa do Dinelli, vamos ouvir o nosso engenheiro Juliano, do CREA do Rio Grande do Sul, que vai dar alguns informes para nós. Por favor, Juliano. Bom dia, o CREA-RS gostaria de agradecer o convite e participação no evento, né? E que nem já foi comentado, a grande preocupação de todos os entes envolvidos visando a proteção da sociedade e dos clientes que fazem essas atividades de turismo de aventura, seja em parques de diversões, seja eles fixos, móveis, no caso itinerantes, ou atividades de turismo de aventura em áreas remotas, né? Melhorou? Ah, perfeito. Mais para junto, assim. Tá ok? Conseguiu ouvir ou precisa repetir? Tá ok. Então, o objetivo aqui é dar uma visão geral das decisões normativas do CREA no que versa esse assunto, né? Atualmente nós temos uma decisão normativa do Conselho Federal de Engenharia, a decisão normativa de número 52, de 25 de agosto de 1994,
que ela dispõe da obrigatoriedade de responsável técnico em atividades técnicas em parques de diversões, né? E ela tem abrangência nacional, né? Ela fixa requisitos que têm que ser atendidos, né? Quando tem atividade técnica de engenharia. E aproveitando fazer o link com alguns convidados aí que estão representando o poder público, né? Ela também fixa a obrigação do poder público em fiscalizar isso também, né? No artigo 2º, né? E como é de notório conhecimento público, com a pandemia, as atividades de turismo de aventura tiveram uma ascensão gigantesca, né? O povo não conseguiu ficar em casa e resolveu buscar um refúgio na natureza, em parques, e aumentou muito a procura por esse tipo de atividade, né? E surgiu um alerta grande no que diz respeito à fiscalização. Então, recentemente, este ano, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, um evento chamado CREA Sul, que envolveu as 3 regionais do sul do país, CREA Rio Grande do Sul, CREA Santa Catarina e CREA Paraná, e ela foi concomitante com o Colégio de Presidentes. Dessa reunião foi construído um normativo visando a atualização, contemplando o estado da arte do turismo de aventura, né, contemplando essas novas atividades que até então, há décadas atrás, não estavam previstas, foram surgindo, né? Podemos citar highline, pêndulo, enfim. E dessa reunião foi construído esse texto, né? E seguiu adiante, foi encaminhado junto para o CONF, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e para ser construída uma nota técnica, né? E foi submetido recentemente a uma consulta pública, em que toda a sociedade aqui no país pôde opinar a respeito dessa nota técnica, né? Justamente com o objetivo de proporcionar mecanismos para facilitar a fiscalização, né? E isso é muito, muito importante, porque a segurança em parques de diversões, que tem um local fixo, ela é um pouco mais fácil de ser fiscalizada, né? Mas em áreas remotas, em atividades esporádicas, principalmente às vezes em finais de semana, é um pouco mais complexo, né? Então, essa nota técnica visa justamente contemplar essas atividades e explicar quais são os principais pontos que têm que ser contemplados, né? E só um minutinho. E no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, além dessa decisão normativa, nós temos uma norma técnica da Câmara Industrial, que ela versa também sobre parque de diversões, né? E ela também fixa requisitos que são necessários, que devem ser cumpridos, né? Em locais onde tem atividades técnicas de engenharia, né? A exemplo, a questão de um laudo técnico de inspeção dos equipamentos mecânicos, eletromecânicos, né? E a respectiva anotação de responsabilidade técnica, né? Com renovação semestral, justamente para assegurar que o local ali está sendo submetido a inspeções por um profissional habilitado, visando a proteção da sociedade. Ela também menciona a questão de um prontuário de equipamentos para poder acompanhar o histórico de cada equipamento, vida útil, né? Um livro-registro de ocorrência, onde é relatado qualquer tipo de anomalia, intercorrência no funcionamento do parque ou dos equipamentos, para que o profissional habilitado ali possa verificar, acompanhar e resolver os problemas, né? Então, o CREA tá muito engajado nessa questão aí de fiscalizar esse tipo de atividade. E recentemente agora, o CREA Rio Grande do Sul, o CREA-RS, lançou o programa da Operação Verão, que visa justamente a fiscalização
desse tipo de atividade. Iniciou agora no mês de novembro, né? Justamente para fiscalizar esse tipo de coisa. Ok. Bem, obrigado aí, Juliano. Interessantíssimas essas suas informações, né? Agora vamos ouvir Poliana. Poliana é consultora na área de gestão de segurança. Oi? Não, estava na lista. Você. Então, a Poliana é auditora, palestrante em SGS, né? Já foi nossa diretora técnica e atualmente está coordenando o programa SP Ecoaventura. Então, por favor, Poliana, alguns informes para você, suas opiniões sobre a Aventura Segura. Bom dia, gente. Feliz de estar aqui com vocês, viu? Para quem me conhece já sabe que eu gosto de falar, né? Então, ou seja, eu tento trazer aqui de uma maneira mais tranquila. Tinha falado um pouquinho do Bruno, para depois eu puxar o mote para a gente poder falar do Aventura Segura, ou desculpa, do SP Ecoaventura, mas eu acredito que aqui, não, vamos continuar. Principalmente para o pessoal que está em casa também assistindo, o nosso painel hoje aqui, vocês veem, né? É um painel, a gente trouxe aqui diversos especialistas para a gente poder fazer uma reflexão a respeito. E está chiando um pouquinho aqui o microfone, turminha aí do background que está nos apoiando. Obrigada. Fazer uma reflexão. Então, o nome do nosso painel é justamente segurança, né? Ou seja, salvam vidas, né? E eu acho que é isso que, na fala que a gente escuta aqui do Dinelli, na fala que a gente escuta aqui do Brasa, né? Do nosso convidado aqui, o Juliano, fica um pouco esse processo de eu trazer para vocês aqui, muito mais do que uma explanação técnica, que talvez alguns gostariam de ter, né, essa escuta minha hoje aqui, mas muito mais uma reflexão. E eu trago um olhar de vários âmbitos, né? Eu trago um olhar, primeiro, de quem também participou do Aventura Segura nesse processo, né? Então, ou seja, de todo o legado que foi feito e que foi deixado pelo Aventura Segura, né? Ao longo desses anos todos, ou seja, tem mais de 15 anos aí na história, a gente nessa jornada, né, Léo? E também de um hoje, né, como consultora que atua nessa questão das normas técnicas, ou seja, a gente tem um arsenal de normas técnicas hoje, né, que foi construído aqui no país, né, de 42 normas técnicas, aonde vai trazer aí diversos requisitos para as mais variadas atividades de turismo de aventura. A gente hoje, no nosso universo aqui do Brasil, a gente já tem aí empresários que já passaram por todo esse processo que foi falado aqui, né, pelos nossos convidados. E o que é que fica disso tudo? Hoje estamos discutindo, estamos recebendo aqui um convidado, né, onde a gente entende que no ato de um acidente, e é o que todo mundo muito me pergunta, ok, né, aconteceu o acidente, até onde vai o nível de responsabilização? A gente tem aqui, comparecendo ao nosso painel de hoje, representantes de secretarias de turismo, representantes, né, de gestores públicos, muitas vezes a gente tem discutido muito isso em unidades, né, com gestores em unidades de conservação, então, ou seja, todo esse conhecimento e esse conteúdo que está sendo abordado aqui para vocês é para a gente fazer refletir, né? Até onde vai o nosso papel dentro da sociedade de promover aí as questões de segurança relacionadas às práticas nas atividades de aventura que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque já existe um panorama onde a gente já pode se apoiar em termos de informação, de normas, de regulamentação e, claro, dentro dos municípios, dentro da gestão pública, cada um pode trazer ali a sua complementação e o seu olhar na construção de um legado que ordene melhor a visitação e as atividades de aventura nas suas regiões. Então, hoje a gente está aqui com um representante, muito especificamente numa fala que é o CREA do Rio Grande do Sul, aonde eles estão se organizando relacionado a isso, estão instituindo aí algumas regras, diretrizes, regulamentos técnicos, né? Não que isso não possa ser aplicado em outras regiões também. Então, eu queria fazer só esse paralelo aqui na fala, porque não é uma fala, digamos assim, a nível, como eu posso dizer, institucional, no sentido da gente trazer esse legado para um todo. Mas fica aqui os casos de exemplos para do que da gente puder escutar aqui, conseguir levar para a nossa região. Porque a gente sabe que os acidentes, eles continuam acontecendo. E eles, muito possivelmente, infelizmente, vão continuar acontecendo à medida que a gente não tomar medidas, né? Vou ser redundante aqui na fala, mas à medida que a gente não conseguir lançar o olhar sobre isso e tentar refletir o que é que dentro do meu cenário eu consigo fazer para ordenar melhor a visitação,
principalmente se tratando de atividades relacionadas com aventura, que, como já foi falado também aqui, envolve atividades de risco, né? Então, todo esse cenário que foi construído de normas, de regulamentos técnicos, de profissionais hoje que já estão envolvidos no segmento e que conseguem aí trabalhar a questão da implementação de um sistema de gestão de segurança ou minimamente gestão de risco em suas atividades, em seus empreendimentos, tudo isso é possível fazer. Teve aí, é fácil? Não. Dá trabalho? Um pouquinho, tá? Mas é um trabalho muito prazeroso à medida que a gente olhar lá na frente e dizer qual o propósito de tudo isso. Porque no fundo, e aí o Evandro está aqui na sala, também aqui faz parte da Beta, né? A gente tem uma fala que eu gosto muito e eu vou trazer aqui. Nossa brincadeira é muito legal. Botar pessoas no ambiente de natureza é muito legal. Não é verdade? Vocês gostam de estar no ambiente de natureza ou não? De vivenciar essas experiências? É muito massa. Sou do Nordeste, tá? Vou usar agora meus adjetivos nordestinos aqui. É muito legal. Mas o nosso brinquedo, ele machuca, né? A nossa brincadeira, ela pode machucar. E machucar sério. E enquanto sociedade, o que é que a gente está fazendo para melhorar esse cenário? Primeiro, do meu negócio. Segundo, do meu território, porque eu acredito que vocês já têm acompanhado aí, se essa sala está cheia aqui, agradeço a presença de todos vocês, é porque realmente esse assunto, à medida que foi se espalhando, né, principalmente nesse momento, como foi falado pelo Juliano, né, nesse cenário de pandemia, de todo mundo se voltando mais para o ambiente natural, a gente tem uma busca muito fortíssima por esses ambientes, mas a gente tem um perfil diferente de consumidor hoje nesses ambientes também. Não são aqueles aventureiros, aqueles praticantes usuais, aquelas pessoas que normalmente vão lá, colocam sua mochila. Não, eles querem viver experiências. E cabe a nós a responsabilidade de colocar essas pessoas em ambientes seguros, né? Seja eu como empresário, seja eu como unidade de conservação, e aí eu estou falando para todo mundo, né, aqui, não estou falando só para quem está aqui no cenário, seja eu como um gestor público que tenho áreas naturais no meu território, que eu sei que tem empresários que oferecem esse tipo de serviço. Então, como a gente pode fazer tudo isso e onde a gente pode buscar ferramentas ou aporte que nos dê subsídios de poder entender esse cenário e auxiliar os empresários na ponta da linha, que a gente vai ter a fala de um empresário agora. Então, temos programas como foi o Aventura Segura, Paraná Ecoaventura, né? Já vou, estou chegando lá, já entendi o V da Vitória, né? Paraná Ecoaventura. E a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? Hoje eu estou como coordenadora técnica do programa, o SP Ecoaventura, que o Léo vai trazer um pouquinho essa explanação aqui para a gente. O que é isso? E a gente pode buscar isso nos territórios. Então, eu posso olhar ali para o meu território, tentar entender quais os mecanismos que hoje me dão suportes e subsídios que eu possa trazer essa realidade, esse contexto para cá. Porque aí eu já vou até passando para o Bruno, pelo Jaime e para o Bruno, a fala do empresário de como isso é benéfico e produtivo e como é que isso impacta nos negócios. E, claro, primeiramente, né, como é que impacta isso no cliente final, como é que a gente constrói, e eu trago muito isso nas minhas apresentações, a questão da cultura da segurança. Porque é isso que a gente tem que estimular hoje no turismo de aventura do Brasil. Implementar sistema de gestão de segurança é todo um processo, fato. Existem mecanismos? Fato, é possível. Tem onde eu buscar suporte para poder me dar subsídios, para poder entender e fazer isso? Tem também, né? A informação está exposta. Eu digo, e o que é que isso me deixa confortável enquanto negócio, enquanto destino turístico? Então, a gente precisa ouvir esses players, né? E muitos deles estão aqui nesse palco hoje, e bendita sois vós entre os homens, né? Então, olha só, né? No momento, me sinto muito orgulhosa de tudo isso, de fazer parte desse cenário como figura feminina, né? Nas mulheres que estão aí nesse cenário do universo do turismo de aventura também. Como é que a gente consegue disseminar, e eu acho que o papel desse painel é esse, enquanto a Beta, e agora falando enquanto a Beta, né, é disseminar essas benéfices, ou seja, esse legado benéfico que ficou para o turismo de aventura no Brasil, e como a gente pode cada vez mais estimular a cultura da segurança, porque é uma cultura, gente, a gente não pensa em segurança inicialmente, nem no nosso dia a dia dentro de casa, mas à medida que a gente consegue olhar para o outro com mais empatia e saber que a vida do outro, enquanto empresariado do turismo de aventura, está em nossas mãos ou em nossas regiões, né, porque eles estão visitando os nossos cenários ali de destinos turísticos, como é que eu posso colocar essas pessoas em ambientes naturais sem que possa haver danos e que elas possam voltar para casa, né? E eu ouvi isso de um empresário associado nosso: por que você faz a gestão da segurança? Ele disse: para eu dormir com a minha cabeça no travesseiro mais
tranquila de saber que eu não matei ninguém. E para mim essa é uma fala primordial quando a gente trata de gestão de segurança no turismo de aventura, né? Então que fique aqui de reflexão, vou passar para o Jaime que meu tempo acabou e quem sabe dê tempo da gente abrir aqui um pouquinho mais para perguntas, tá? E a gente fica aí à vontade. Já estão até cortando meu microfone, gente. Bem, pessoal, Paulina, desculpa, mas o assunto é interessante e a gente precisa debater isso no final, né? E essa é a minha função. Bem, nós vimos aqui um pouco da história, depois ouvimos aqui os órgãos de classe, fiscalizadores, né? Vimos aqui um atuante no mercado enquanto consultora, enquanto vivenciando a questão da segurança, não há que discutir da capacidade técnica, habilidade técnica de Pauliana, né? E agora a gente olha aí para a plateia, fica todo mundo assim olhando, assim, o que é que eu vou fazer quando chegar lá, né? E a gente vai trazer aqui, recentemente debatemos na ABAV, uma palestra muito boa, dividi o palco com ele, foi excelente, e a gente vai ver um pouco de tudo isso que nós falamos, o que é que isso traz de volta para nós enquanto empresário, o que é que traz isso de volta enquanto destino, enquanto um município, enquanto uma região turística, né? Então a gente está trazendo aqui o nosso Bruno Leite Miranda, né? Abandonou a economia, era um grande empresário na área financeira, abandonou e foi tomar conta de um parque de aventuras, né? Lá no Mato Grosso, um parque ecológico, Rio Formoso. E a história dele é uma história interessante e que resista, fotografa tudo isso aí, dando o resultado do que ele conseguiu a partir de aplicação das normas técnicas no seu empreendimento. Por favor, Bruno. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jaime, pela introdução. Eu quero que conte esses 10 minutos aí, porque ele falou que, como moderador, ia diminuir meu tempo, se vingar do último painel que a gente fez junto lá, né? É uma honra estar aqui com vocês. São ícones, né? Se hoje a gente tem uma referência, sabe o que tem que fazer, é graças ao programa Aventura Segura. Lá em 2004, quando o Instituto de Hospitalidade começou a desenvolver as normas, depois o Aventura Segura, criar essas melhores práticas, difundir isso. Porque quando eu falo um pouco da minha história, na verdade, né, iniciar. Mas quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul e aceitei o desafio da minha família de assumir a empresa familiar, eu pensei assim, não, eu sou do mercado financeiro, sou economista, o que são as melhores práticas? O que eu tenho que fazer? Como é que eu atendo? Qual é a minha responsabilidade quando eu trago um turista para dentro dessa atividade? Como a Poli mesmo disse, é uma atividade que traz riscos, né? Precisam ser controlados e conhecidos. Então eu comecei a trabalhar, entender, ver outros passeios. E no programa Aventura Segura, bonito foi um case, né? Porque vários atramas, o Grupo Rio da Prata, né? Então eu comecei a fazer essas atividades, fiz todos os passeios, e aí comecei a trazer isso para dentro. E aí a gente começou a desenvolver o salvamento aquático, primeiros socorros, e veio um programa do Sebrae, né, subsidiando 70% da implementação. E o consultor nessa época, sabe quem foi? Meu amigo Dinelli. Então a gente iniciou essas melhores práticas, a gente iniciou esse processo, né, que hoje, na verdade, não é mais uma deliberação do empresário, é uma exigência legal, né? Na Lei Geral do Turismo você tem que implementar o sistema de gestão da segurança. Certificar é a cereja do bolo. E eu recomendo e vou falar por quê. Mas implementar não é uma deliberação, a gente tem que fazer, está na lei. E os nossos órgãos aí podem também fiscalizar, não só o CREA, mas também as secretarias, né? Para que a gente possa... Mas o melhor, eu vou falar uma frase do auditor, né? O maior auditor que nós temos são os consumidores. Eles chegam ali através das redes sociais e eles te dão um trabalho ali, viu? É muito pior do que o próprio auditor ir lá e não certificar. Então a gente precisa ter isso aí bem desenvolvido. E eu quero agradecer muito a vocês todos, né, que participaram, que trouxeram isso, que desenvolveram essas normas, né, que são os requisitos mínimos, né, Léo? Porque isso vai melhorando, né? Quando você implementa o sistema de gestão da segurança, você entra em algum lugar, algum atrativo, você começa a ter um olhar clínico, né? Recentemente teve o Inspira Ecoturismo. E aí esses dois feras aqui, o Léo e a Poli, foram lá no parque. Foram lá no Parque Ecológico Rio Formoso.
fazer uma visita técnica, né, para conhecer o que a gente faz ali e tal. O que eu fiz? Aproveitei e dei uma planilha lá de auditoria interna. Estou brincando aqui, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a observar todo o processo que a gente tem lá, desde a entrada do turista, que é colher as informações do turista através da ficha cadastral, como é que a gente leva as informações preliminares, né, para o turista, né, como é que a gente leva o conhecimento do turista, os riscos da atividade, porque tem, né? Se alguém te falar que vai implementar um sistema de gestão de segurança, mesmo que esteja certificado, e que acabou o risco, não vai ter mais acidente, vai estar mentindo, né? Os riscos existem e a gente vai fazer de tudo para conhecê-los e tratá-los da melhor maneira possível com as melhores práticas. Mas a gente tem que levar o conhecimento do turista a isso, né? Porque quando acontece um problema, o que você tem que... Quando isso vai para uma instância legal, né? Ou alguém entra com uma ação, por exemplo, contra um empresário. Aqui tem empresários que trabalham com turismo? Tem? Acho que talvez seja a maioria, né? Então, pessoal, se a gente não tem isso, se a gente não tem implementado, você está indo contra uma lei. Então, você já está começando a se complicar mais ainda. Então, você teve um acidente, aí o cara entrou com uma ação. Aí, o que o juiz vai ver? Imperícia, negligência e imprudência. Se você não informou para o teu turista os riscos que ele está correndo, é porque você nem sabe quais são. Como é que você vai tratar uma coisa que você não conhece? Então, você tem que ter um inventário de riscos, você tem que informar, você tem que conhecer os dados. Se tem um problema, você tem que saber o que esse cara tem, quem ele é, se ele tem algum problema anterior, né, para realizar a atividade. Isso tudo está na ficha cadastral e nas informações preliminares. E ali tem 3 normas que são fantásticas, né, que até eu fazer um parênteses aqui também com o Léo, porque a 15331, que foi bem falado aqui pelo Brás, ela virou a 21101. Fiquei até chateado, porque quando a gente finalizou para ir para a certificação do Boia Cross, aí eu falei, não, Léo, ele fez lá a auditoria interna, a gente tratou as inconformidades e falou, agora vamos para a certificação. Aí eu falei, eu vou falar é o Tio Ed, tá? Não é a Ednelli, não. Pode chamar de Tio Ed, mais conhecido como Tio Ed. O Tio Ed falou, Bruno, olha, você não vai conseguir certificar. Eu falei, ué, a gente implementou, a gente trabalhou, tá todo mundo aqui feliz, toda a equipe feliz aqui com isso, a gente vai certificar, sim senhor. Ele não vai não. Ele é super metódico, né? Ele conhece todos os dados, sabe? É um cara estudioso. Aí ele falou, não vai dar porque a norma mudou, a 21101 não tem a planilha de auditoria, e eu comecei a ir na mente do Léo. Léo, o que está acontecendo, Léo? Cadê essa planilha? Como é que faz agora, né? A gente está preparado, a gente investiu nisso, a gente quer essa certificação. A gente quer ter certeza de que a gente realmente está seguindo os requisitos mínimos, né? E aí demorou um tempinho, surgiu a planilha e a gente conseguiu ir para 21101. Mas quando foi para 21101, a gente falou, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai só certificar o Boia Cross, a gente vai certificar o turismo equestre, a gente vai certificar a tirolesa, a gente vai certificar o arvorismo, vai certificar a trilha, a flutuação, vai certificar o turismo em águas brancas. Então a gente ampliou o nosso escopo e conseguiu certificar todas as atividades. Nós fomos a primeira empresa a ter todas as atividades certificadas pela ISO 21101. E o legal dessa história toda é que não é só a certificação, é como você treina como é que você faz um plano de carreiras para manter o teu colaborador contigo. É que é importante, você ensina várias coisas para ele, faz curso, faz isso, faz aquilo, ensina, pega aqueles manuais que foram desenvolvidos, faz aquilo ali acontecer e de repente você perde esse talento, né? Então, lá na nossa realidade, eu vi que o salário é o terceiro item de retenção. Primeiro item, para quem trabalha no turismo, sabe como é a folga. Se você conseguir dar mais folga que o normal, é o primeiro item lá para a gente. O segundo item é o reconhecimento. Raramente o gestor ele chega quando o cara fez uma coisa legal, né, cumpriu lá o que estava escrito, você chega nele, cara, parabéns, isso que você fez aí foi fantástico. Então, é o reconhecimento. Quando a gente começou a reconhecer mais nossos coordenadores, eu também na ação, eu sou condutor de Boia Cross, sou condutor de turismo equestre, sou condutor de arvorismo, sou condutor de tirolesa e vou lá fazer também. Tá? Então, é o reconhecimento. E o terceiro é o salário. É claro que o salário tem que estar na média no mínimo, né? Se você estiver fora da média, você está com um problema ali. Mas se tu estiver na média, tu não precisa ser o maior salário para reter os teus talentos. Esses são esses processos. E ter um plano de carreiras. Como é que tu desenha um plano de carreiras numa função que você não conhece tanto? Você tem que ir para as normas. Aí você vai lá na competência do líder, que está lá a 21101, né? A 102 e a 103, que é competências do líder. O que esse cara tem que ter?
além do manual, que é muito mais, ele é amplo, né? Mas tem lá as competências, e também tem lá a 102 e 103, que é as informações para o participante, as informações preliminares. Tem que falar para esse cara antes de ele entrar no atrativo, o que você vai apresentar para ele, quais são os riscos, o que é essa atividade. E aí você tem que começar a ter pensar em governança corporativa, pensar em compliance, como é que você escolhe os seus fornecedores, como é que você leva essas informações, transparência. Transparência é tu falar para o turista, ó, esses riscos aqui existem, são tratados, está no meu inventário, e cada risco desse aqui a gente considerou algumas opções de tratamento, e quando a gente implementou, ela virou um controle operacional. Então, quando você faz análise de risco, que é probabilidade versus consequência, você diminuiu, tá vendo? A aluna aqui, o meu professor aqui, ó, né? Você está controlando esse risco. Você controlou esse risco. Já tem 2 minutos? Beleza. Então, essa questão Fiquei até nervoso aqui, caiu meu microfone aqui. Ele está se vingando, hein? Que na última palestra que a gente fez junto lá no Nordeste, na terra dele, ele falou que eu roubei o tempo dele. E aí ele falou que vai se vingar agora. Né? Mas então eu estava falando de plano de carreira. Eu estava falando de plano de carreiras aqui, então é muito importante a gente ter esse balizador, pessoal. E o que isso aí traz para a gente? Além de você estar fazendo uma coisa que tem que ser feita. Eu implementei meu sistema de gestão de segurança. Beleza, está na lei. Isso é uma questão compulsória, você vai ter que fazer. Agora, a certificação é outra história. Mas eu quero falar para vocês que são empresários e que trabalham nesse ramo, que, por exemplo, o Parque Ecológico Rio Formoso, ele está certificado e isso possibilitou para a gente uma roupagem diferente, que é através da governança, né? Através de compliance, através de preceitos de ESG, né? Sustentabilidade. Ele deu uma roupagem que a gente conseguiu aumentar 40% do valor do nosso passeio em relação aos nossos concorrentes e ainda continuar liderando o mercado nos segmentos que a gente está operando. Então, isso tem uma correlação direta com o faturamento de vocês. E, por fim, é muito importante, acho até que uma diferença da 15331 para 21101, é mandatório que o teu negócio seja viável, economicamente falando. Porque tem algumas situações que o cara vai lá e fala assim, isso aqui, ele transforma o negócio numa situação que economicamente, comercialmente não é vendável. E se você não tiver recursos, se você não tiver bem, você não investe em segurança. Então a 21101 trata muito disso, o auditor ele pergunta, ele quer algumas informações sobre governança, sobre como é que você controla as suas entradas, seu fluxo de caixa. Você sabe o que é um fluxo de caixa? Então ele entra um pouco mais nessa área. Se você vai entrar numa companhia aérea para fazer um voo no avião e sabe que essa empresa está com problema nas pernas aí financeiro, você vai começar a pensar, será que a manutenção desse avião foi feita direitinho? E é a mesma coisa que acontece se você estiver entrando num passeio turístico que não está legal das pernas. Então, a gente tem que desenhar isso tudo, e aí que está a magia da gestão, né? Todo mundo sabe que não é fácil implementar, não é fácil gerir depois, mas facilita muito a norma. Porque você começa com os requisitos mínimos, e através do PDCA você vai desenvolvendo várias melhorias, né, que refletem na retenção de talentos, na satisfação do turista. E para acabar mesmo agora, meu amigo, que já olhou no relógio umas 4 vezes aqui, Jaimão, não existe nada que seja caro. Caro é o que você vai lá, paga e não satisfaz a tua expectativa. Então, se você cobra um valor maior e o cara sai com a expectativa superada, foi caro? Não foi caro. Então, pessoal, fica um recado aí, agora tem o SP Ecoaventura que vocês vão ficar, que o Léo vai falar, aproveitem, porque não é barato. Lá no PAS, no Programa Aventura Segura, foi 100% subsidiado, né? Ninguém gastou um centavo. Agora aqui no Eco, não gasta um centavo. Quem quiser saber quanto que o Parque Ecológico investiu para fazer a certificação, pode vir falar comigo. Aproveitem, pessoal, porque tem só fera aqui e esse programa é fantástico. Muito obrigado, viu, Bruno? E pelo cumprimento do tempo. Bem, pessoal, enquanto empresário do setor, eu sempre, quando vem me pedir algum conselho, eu digo isso que ele falou aqui. Não olhe o seu produto pelo preço. Você tem que entregar qualidade. Hoje o Brasil tem um perfil de consumidor que ele está disposto a pagar por qualidade. O Covid fez com que muitos viajantes que iam para o exterior ficaram internos no Brasil
e ele hoje cobram qualidade. Não explorem, mas também não economizem. Isso que o Bruno falou é o que a minha tônica. Eu sempre falo, não economize, principalmente em segurança. Tá? Bem, e concluindo essa primeira etapa, antes que nós entremos para algum debate, algumas perguntas e respostas, vamos passar aqui para Léo Pes. Apresentar Léo, acho que não precisa apresentar, né? Falou em normas, falou em normativo, a BNT, a Beta, ISO. O Léo é o nosso representante. Aproveito o momento para lhe parabenizar, Léo, pela sua dedicação, né, por todo esse tempo que você está à frente das normatizações. E vamos passar um pouco aqui para Léo, para ele falar para nós a experiência dele, um pouco aí sobre o Ecoaventura e o SP Ecoaventura. Tá? Por favor. Obrigado, Jaime, a todos aqui, Juliano, Poli, Bruno, o Ed e o Brasa. Bom dia a todos, aí, vocês que estão aqui com a gente, pessoal também que está na internet. É uma honra poder participar do Beta Summit, esse que é um encontro, né, do nosso segmento de ecoturismo e turismo de aventura. Eu sou Leonardo Pes, trabalho no Sebrae há 10 anos, aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Agradeço a toda a equipe do Sebrae que está aqui com a gente, nossos pares aí, temos vários analistas aqui no evento hoje do Sebrae, consultores também que atuam na missão que o Sebrae tem, que é apoiar e fortalecer os pequenos negócios do Brasil. Então, aproveitem as suas unidades do Sebrae nos estados que vocês estão e nas cidades que vocês têm lá, os postos do Sebrae aqui também, aqui em São Paulo, já estamos chegando a 90% de cobertura na cidade de São Paulo. A meta do Sebrae aqui em São Paulo, que ano que vem, chega a ter 100% de unidades do Sebrae aqui no estado de São Paulo, nas 645 cidades. Só para fazer um parênteses, né, eu vou falar aqui rapidamente em nome da Aline Delmanto, que é a nossa gerente, coordenadora do turismo no estado de São Paulo. Ela teve que hoje para o evento da Brastoa, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né, para fazer a premiação de sustentabilidade no setor de ecoturismo e turismo sustentável. Então ela representa lá a nossa entidade, e também agradecer a todos os nossos parceiros aqui do Beta Summit, o governo de São Paulo, o estado de São Paulo, a Secretaria de Turismo e Viagens. Aqui estaria com a gente hoje também o Rodrigo Ramos, né, que é o coordenador do programa também SP Ecoaventura. Vários de vocês conhecem o Rodrigo, e também o Fábio, que está aqui com a gente hoje, né, da Secretaria. E agradecer também à Fundação Florestal de São Paulo, que nos brindou com esse belo kit que vocês receberam para participar do evento de hoje. Não só pelo kit, mas a Fundação também é parceira de primeiro momento nas ações que o Sebrae tem feito e o governo de São Paulo para a promoção do ecoturismo aqui no nosso estado e toda a nossa região. Os parques, né, não só estaduais, municipais, mas nacionais também, né, a gente pode comentar o próprio IBAMA, CMBio, hoje já exigem nas suas concessões privadas, né, a aplicação das normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso é uma referência, né? Então a gente começou realmente esse trabalho lá atrás, né? É muito bacana porque, na verdade, a gente apoia esse trabalho, né? Quem faz acontecer são esses grandes especialistas aqui, né? E também vocês que participam das comissões de estudos, por exemplo, da ABNT, os associados da Beta nos diversos estados do Brasil também, que fazem o segmento se fortalecer. E é um caminho sem volta, pessoal. Na verdade, o Brasil hoje lidera um processo não só regional, eu diria, né, na América do Sul, mas internacional no ambiente da ISO, né? Eu queria começar falando disso, né? Hoje a gente tem uma cadeira lá que a gente lidera um grupo de diversos países, e essa norma aqui começou lá atrás, né? Desde do IH, depois foi base do programa Aventura Segura, e a Beta fez um trabalho muito forte com o Ministério do Turismo, com o Sebrae, e aplicou isso. Chegamos a 92 empresas certificadas naquele momento, tá, do Aventura Segura, e agora a gente tem aí uma norma que é internacional desde 2014, e ela é aplicada hoje por 27 países no mundo. Tá? 27 países aplicam a norma que nasceu no Brasil. Isso foi escrito por nós aqui. Né? Então a gente está exportando conhecimento, e vários países se agregaram desse conhecimento e aplicam lá, entre eles Trindade e Tobago, Portugal, Espanha, França, Canadá e Nova Zelândia, que é uma grande referência para nós. E na Nova Zelândia já exigem que as empresas sejam certificadas, é um grau acima. Claro que não dá para comparar, né, Brasil? Quando a gente fala, né, o Bruno comentou, no Brasil a Lei Geral do Turismo obriga o empresário a implementar a norma. Implementação da norma. A certificação é diferencial de mercado. Por que a Nova Zelândia exige a certificação, pessoal? O tamanho do país é muito menor que o Brasil, né? Então a gente não tem como comparar um território da Nova Zelândia com um território brasileiro, né? Então, mas só de implementar a norma já é um grande passo do ponto de vista não só para a empresa, para a sua equipe,
mas obviamente para o destino turístico, né? Então, um dos polos referências do Brasil hoje é realmente bonito, né? No Mato Grosso do Sul, que o Ed e o Bruno são de lá, eu pude trabalhar lá, fiquei 2 anos morando lá para aprender mais ainda com o nosso segmento, né? E o Sebrae criou lá hoje o polo Sebrae de Ecoturismo. Então, quem quiser depois consultar o portal, tem uma série de iniciativas, cursos de qualificação gratuitos e outras grandes novidades que virão para o ano que vem também. Esse ano a gente teve lá o Inspira Ecoturismo, que foi um grande evento, né? Foi um prazer estar lá com toda essa equipe aqui fazendo uma série de palestras daquilo que a Poli falou, né? O cliente não vai mais só comprar o passeio de boia cross, o rapel, a tirolesa ou a caminhada. Ele quer uma experiência. Ele quer ter a interação com a comunidade, ouvir a música local, cultura, gastronomia e tudo isso de uma forma muito prazerosa, né? E já que no Turismo de Aventura a gente tem, né, que o Brasa comentou, riscos, então a gente tem que controlar esses riscos, óbvio, e tratá-los e dar o melhor atendimento ao cliente. Caso aconteça algo, a gente está falando aí de 18 anos de trabalho já dessas normas terem iniciado. De lá para cá, né, o Evandro está ali também, nosso antigo presidente da ABETA, né, Evandro? Cresceu muito esse processo, então todos os manuais, conhecimentos, tem um guia de interpretação da norma, tudo isso é gratuito, aberto. O acesso hoje é muito fácil, né, para esse conhecimento técnico que foi agregado pelo país. E com isso, aqui em São Paulo, então, a gente, em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens, iniciamos um programa há 1 ano e meio atrás chamado SP Ecoaventura. A gente tem feito um trabalho muito similar que foi feito lá atrás, na época do Aventura Segura, né, mas agora a nível estadual, e conseguimos sensibilizar mais de 600 empresas para fazer um processo seletivo mesmo, para que aquelas que participaram dos seminários de sensibilização, seminários técnicos, curso de gestão do Sebrae de 4 dias, com temas de finanças, marketing digital, procedimentos e a parte de qualificação de condutores, chegamos à seleção de 110 pequenas empresas em São Paulo, em 8 polos distintos, que foram pré-selecionados também pela Secretaria, pelo Sebrae e demais parceiros, né, para que a gente pudesse implementar as normas nesses pequenos negócios. Então, cada uma dessas 110 empresas terão uma ou até 2 atividades de turismo de aventura, porque às vezes alguns são parques que têm 5, 10 atividades lá dentro, né? Mas certamente se essa empresa implementar em uma atividade, gente, é que o Bruno falou, 80% do trabalho vai fazer já para implementar a norma. Então, por que não aplicar também na segunda atividade que ele oferece, né? Quando a cultura da segurança chega na cabeça do Bruno, da Almira, que é a proprietária do Abismo Inhumas lá, ela acaba falando, por que eu vou fazer só do rapel do Abismo Inhumas se eu não posso também fazer do mergulho recreativo, né? Então, acaba se ampliando o escopo de implementação das normas. E aí, em São Paulo, então, a gente consegue agora... iniciamos recentemente, a gente teve a felicidade, né, de contratar a ABETA, que é a entidade nacional mais reconhecida com conhecimento técnico, e eles estão com a equipe de consultores fazendo a implementação das normas nessas 110 empresas no estado de São Paulo. Começamos em torno de 2 meses, essa terceira etapa do programa é a mais desafiadora, né, Poli? Ed e Brasa, que são os consultores aqui que fazem esse trabalho, e a gente está preparando essas empresas para a certificação, que é a 4ª etapa. Aí sim, a partir de março, abril do ano que vem, começará a ABNT certificadora, a única certificadora no Brasil autorizada, acreditada, é o nome técnico, pelo Inmetro, que é uma entidade reconhecida pelo país, né, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai dar respaldo a esse processo de certificação. Recursos, pessoal, vejam, só para uma empresa ter hoje, né, um investimento de uma certificação pode variar entre 12 a 15 mil reais por ano, mais ou menos, né, de uma atividade. Então, vejam só, né, o Sebrae e a Secretaria estão fazendo investimento nessas 110 empresas, mas mais do que isso, pessoal, esse programa não é eterno, obviamente, né, mas a partir do momento que o empresário certifica, ele vai ampliar esse processo de continuidade da certificação, porque vira algo dentro do DNA da empresa, né? Entra no sangue e o cara não quer mudar, porque ele quer a segurança jurídica, mas mais do que isso, é que ele quer um cliente feliz dentro do passeio, né? A gente pode falar também do Parque dos Sonhos aqui, né, em Socorro, a gente tem toda a equipe deles aqui que são muito competentes, até no turismo de aventura acessível como exemplo, né? Então, a gente tem no Brasil, pessoal, empresários de referência fazendo um trabalho de primeiro mundo no nosso território. Então, eu digo a vocês, além do Sebrae, além, né, das secretarias de governo, as prefeituras, tem que vir de vocês, empreendedores, empresários, os condutores de turismo de aventura, né? Eu também trabalho como
como líder de turismo de aventura em algumas oportunidades, né? Também sou guia de turismo, tenho o Cadastur, mas digo assim, é o segmento que vai ser fortalecido a partir da união e não eu entender que eu sou concorrente de um empresário que está do meu lado. Se a comunidade, né, do turismo de aventura não se entender como segmento, é melhor que todos estejam juntos na operação do turismo de aventura para a gente evitar algum tipo de problema, né, até no futuro por um destino turístico. Não temos como não mencionar aqui as situações que ocorreram, por exemplo, esse ano, né, infelizmente em Capitólio, Minas Gerais, o acidente náutico que ocorreu lá. O Sebrae entrou fortemente lá, logo na sequência já fazia um programa forte do turismo no Sebrae de Minas Gerais, né, mas a equipe entrou para dar suporte a todos os empreendedores, poder público, defesa civil, e o trabalho que tem sido feito lá agora tem sido de crescimento da segurança para o destino. Porque de lá para cá, né, no primeiro semestre após o acidente, o destino turístico teve uma perda de 80% do faturamento em todos os negócios, não só do turismo náutico, mas o comércio, né, o supermercado, a farmácia, a hospedagem. Então, você tem um impacto muito grande, fora, obviamente, a perda das vidas, né, das famílias envolvidas nesse processo. Mas é claro que a gente faz aqui um trabalho realmente de prevenção, e se caso ocorra, a gente está preparado para esse processo da segurança. Para fechar, convido vocês, quem tiver interesse, né, a parte do Sebrae eu faço um trabalho das normas técnicas lá ainda da BNT, a gente acabou de publicar agora na ISO Internacional a norma de terminologia baseada na brasileira, e a gente já fez a primeira reunião, agora falta mais uma única reunião em dezembro, que a gente vai terminar a norma de terminologia atualizada para ISO. Então essa vai ser das 5 normas internacionais, 4 se basearam nas brasileiras, tá? E a outra que eu recebi um comunicado ontem da ISO, que a gente estava esperando com grande expectativa, é que está aprovada pelos países participantes da ISO a última etapa, depois de 3 anos, da nova norma de caminhada, que foi baseada na brasileira também. Então a gente tem aí mais uma 6ª norma internacional, sendo 5 delas que vão ser baseadas no Brasil. Então quero dar, na verdade, parabéns a toda essa equipe de feras e a vocês executarem com a gente aqui. A gente está à disposição de todos para perguntas, gente. Obrigado, bom dia a todos. Ok, obrigado. Bem, pessoal, nós estamos atrasados na nossa pauta, mas eu consegui mais 10 minutos aí com a administração, desde que vocês assistam o próximo evento, tá? Alguém pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém interessado? Agora eu estou com probleminha no joelho, vou pedir auxílio aí. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Heloísa, eu sou do Sebrae Paraíba. Parabenizar o painel de vocês. Estava aqui, assim, eu vim, né, para buscar essa experiência com vocês, conhecimento para implantar lá na Paraíba. Não sou nordestina, viu, Poliana? Eu também sou nordestino, viu? Sou Pernambuco. Eu não sou, mas me considero, né, que há muito tempo, há mais de 30 anos, moro lá e trabalho no Sebrae já há 13 anos. E me considero nordestina paraibana. E eu sou da agência de Araruna, lá do Sebrae Paraíba. Araruna, que tem o Parque Estadual Pedra da Boca. Eu acho que vocês, com certeza, já ouviram falar. E, assim, ouvindo o depoimento de vocês, a gente percebe que a gente está um pouco aquém, mas a gente quer chegar até onde vocês chegaram. Isso é inevitável, né? Um processo que precisa ser implementado. E por isso que eu estou aqui, para buscar esse conhecimento, essa experiência e levar vocês para que a gente possa fazer um evento lá, com o público de lá, para que esse público possa conhecer um pouco do conhecimento de vocês. E a minha pergunta é a seguinte, essa certificação que vocês falam, vocês certificam as empresas que trabalham diretamente com atividades de turismo de aventura? E essas empresas, elas são formalizadas, elas não são formalizadas. Tem empresas que resistem, né, a entrar nesse processo no qual foi implantado. Eu queria saber disso porque, assim, lá em Araruna existe ainda muita informalidade. A gente precisa cada vez mais sensibilizar, né, as pessoas que trabalham diretamente com turismo de aventura, e essa é uma das dificuldades que a gente encontra. Então, por isso eu quero saber como é esse processo, como foi construído esse processo de sensibilização e se ainda existe, assim, algumas dificuldades no caminho.
Eu não sei quem é que poderia, acho que o Léo, meu amigo, depois eu quero falar com você, viu, Léo? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado pela tua pergunta. Veja, sim, a empresa tem que ser formalizada primeiro, né? O SEBRAE não é um órgão fiscalizador, né? E tampouco a própria ABNT certificadora, tá? Então, a certificação ela é voluntária, tá bom? Então, o que a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo do Ecoaventura aqui em São Paulo, tá? Não tínhamos nenhum caso de empresa informal, né? Mas pensem o seguinte, pessoal, o nosso processo do segmento, desde a época da Beta, né, o próprio SEBRAE, as entidades parceiras desses programas, o Ministério do Turismo, a gente tem que ser agregador. Muitas vezes eu olho aquele cara que é informal, que está operando errado, né, deixa esse cara para lá, tira ele aqui da minha cidade, né, ele está trazendo prejuízo. Pelo contrário, a gente tem que mostrar para esse empreendedor ou empreendedora de que existem normas, que ele está sobre essas normas, ele tem que entender esse processo e ser, vamos dizer, educado nesse sentido, qualificado para isso, né? Formalize-se. Hoje tem uma grande facilidade para se formalizar no Brasil, que é do governo federal, que é o microempreendedor individual, o MEI. Ele pode abrir como MEI inicialmente, né? Ele trabalha sozinho, é uma operação muito... O MEI até pode ter um colaborador formal contratado na folha, né? Então, já facilita. Tem que ter o segundo item, que é obrigatório no Brasil para operar, cadastro. O Ministério do Turismo exige que haja. E terceiro, na atividade dele, ele tem que ter o CNAE, né? O Código Nacional de Atividade Econômica, lá, a categoria como atividade de operação de turismo e aventura. Tá? Tem um CNAE específico para essas atividades. Porque senão eu abro, já aconteceu muito no Ecoaventura, teve empresas lá que era um parque rural e oferecia almoço, então ele mandou para nós o CNPJ, eu tenho um restaurante e um parque de diversão, por exemplo, né? Mas não tem no CNPJ a atividade de turismo e aventura. Aí nós, SEBRAE, nós não somos, novamente, órgão fiscalizador. Isso cabe à prefeitura, os órgãos de controle. Mas a gente, para evitar que lá em março, quando ele vai ter a certificação, a BNT chega lá, me dá teu CNPJ. Opa, peraí, você participou da Ecoaventura, 6 meses, está preparado, tudo bem, mas teu documento está desatualizado. Então ele vai lá no contador, mudar essa papelada, pode demorar. Então a gente fez um corte antes, na verdade, assim, uma orientação anterior, que o cliente que chegou no Ecoaventura e não tivesse essa atividade, a gente pediu para ele adicionar e aí ele seguia no programa. Então a gente até deu um prazo para ele para isso, tá? Mas então, realmente são esses passos. Por mais que seja difícil, é obrigatório mesmo então que haja formalização, tenha CNPJ, tenha cadastro para ele operar na atividade. Gente, se eu não quero, por exemplo, né, só para fechar, se eu quero vender, sei lá, vou falar uma palavra aqui, um facão para gastronomia. Se eu vou atuar nesse mercado, eu tenho que me estabelecer com especialidade nesse mercado. Se eu quero trabalhar como médico, eu tenho que fazer uma graduação formal para isso. Se eu vou trabalhar com turismo de aventura, eu tenho que trabalhar sério com turismo de aventura e atender as normas e ser um profissional na área, né? Então, é esse patamar de qualidade que a gente tem que dar o salto no Brasil e orientar os empreendedores do país para isso também. Complementando, na verdade já falou tudo, né? Mas é item de norma, requisitos legais. Então, se você quiser certificar, quando o auditor for lá na planilha dele de auditoria e falar assim, requisitos legais, você precisa estar trabalhando aqui para vender, você tem que ter uma licença de operação. Lá no nosso caso é controlado pelo órgão regional que é o IMASUL. Ele que dá essa licença. Então ele vai perguntar quais são as licenças que você precisa ter para estar trabalhando e vendendo, comercializando essa atividade. Tem o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, tem a tua licença de operação se for em ambiente natural, né? Então tem tudo isso aí. Se você chegar na hora da tua certificação e não tiver isso, você tem uma não conformidade e, consequentemente, você não vai certificar. E, teoricamente, você não está nem implementado, porque você não está cumprindo ali os itens de norma. Então, é isso aí. Tem outra pergunta aí? Oi. Pode vir pegar aqui, por favor? É porque eu estou com o joelho operado, pessoal. Oi, bom dia. Eu sou o Ricardo, sou professor de Senac de turismo, conheço o Léo, a Poli, conheço um pessoal aí, alguns não pessoalmente ainda, né? E acho fundamental, na verdade, esse tema, e eu trabalho muito esse tema, tanto no técnico em guia de turismo, quanto também no condutor de turismo de aventura, que são 2 cursos que a gente trabalha mais, né? Pelo menos na minha unidade. E o que eu queria ver com vocês é a possibilidade da gente criar ou pensar em desenvolver um material didático relacionado a isso, porque realmente é muito difícil conseguir criar isso. E
é difícil, primeiro, porque as normas, obviamente, são pagas, são vendidas, então a gente não tem acesso a todas. E também não faz sentido eu trabalhar a norma inteira dentro da sala de aula. Mas se a gente consegue ir para 15331, existia um manual de aplicação, acho que foi até feito pelo Sebrae, com aquele disco redondo, falando das etapas e tudo mais, que era um manual bem interessante, que na 21101 não tem, né? Mas não só para ela, mas também para as outras normas, até para os alunos poderem entender, porque uma das coisas que eu penso, eu trabalho bastante isso, né? A gente faz mapa de gestão de risco e diversas outras coisas, principalmente no condutor, mas uma das coisas que eu penso é assim, se a gente trabalhar na base, ou seja, no pessoal que está se formando, entrando no mercado, e eles já chegarem nesses empreendimentos turísticos com essa mentalidade, fica muito mais fácil do que correr atrás dos empreendimentos que já existem e falar, bom, agora a gente tem que implementar. Né? É até um jeito de você pegar aquele guia que adora fazer funicular e ele entender que talvez não seja a melhor coisa, ou começar a fazer Serra do Mar com um guia credenciado da fundação. Então a gente começa a mudar um pouco esse pensamento, né? Então eu acho que, não sei se a gente poderia pensar via Beta, Sebrae, Senac, até outras, né, a própria BNT, da gente criar um material didático focado exclusivamente nas faculdades, nos cursos técnicos, acho que principalmente nos cursos técnicos, para que facilite o entendimento dos docentes na hora de passar esse conteúdo para a base, para o pessoal que tá entrando no mercado. Inclusive, me disponibilizo aqui para colaborar no que vocês precisarem. Tá bom? Acho que era isso. Não sei se me fiz entender. Ok. Eu só queria... O Juliano, não é isso? Juliano, você está com problema de hora? Tá, então, alguém tem alguma pergunta? Segura ali, por favor. Alguém tem alguma pergunta direta para fazer para o engenheiro, antes que a gente responda essa? Porque senão a gente libera ele, que ele tem um problema de avião. Então, não tendo... Juliano, você fica à vontade. Se quiser sair, você não tem um problema de horário de avião, você pode sair e a gente continua aqui. Tá? Mas fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Dá uma palavra final, pessoal. Dá um tchau, pessoal. Obrigado. Vamos lá. O Sebrae elaborou um documento que chama Guia de Implantação da ISO 21101. Então é uma cartilha, entre aspas, porque é um documento, salvo engano, de 92 páginas, que traz de ponta a ponta a implantação da ISO 21101, justamente como ferramenta auxiliar para as empresas que estão em implementação. Então esse documento ele já existe. Tá? Eu tenho salvo na minha máquina, se precisar, e aí a gente conversa. O Léo vai complementar isso daqui também, mas assim, a Beta hoje, ela também, legado do Aventura Segura, e eu acho que você também já deve ter conhecimento, Ricardo, do tipo, temos diversos manuais de boas práticas que foram desenvolvidos ao longo desses 10 anos de Aventura Segura, né? Então, todos esses materiais, eles também... E livre. Né? Eles são livre livres, são gratuitos, para download gratuitos, ou seja, a construção de novos... A gente costuma muito dizer dentro da Beta, quando a gente chega, né, nos destinos, para a gente poder fazer trabalhos como esses, e o que muita gente ouve por aí é que a gente não tem regulamentação, ou a gente não tem tal informação. Eu digo que a informação ela está disponível. Pode ser que a gente não esteja encontrando ainda o caminho delas, mas hoje a gente tem normatizações, hoje a gente tem regulamentações, hoje a gente tem diretrizes, tem manuais. Então, assim, muitos desses materiais, como o Dinelli falou, principalmente esse guia de implementação da 21101, eles são de acesso gratuito. Antes de eu te passar, Léo, porque a gente vai precisar, realmente encerrar o painel, estamos bem no horário, o que eu acredito que fica também de tudo isso, né, e pegando um pouco a tua colocação, é no sentido dos destinos poderem pensar como eles podem promover melhor toda essa discussão nos seus territórios. Eu digo isso porque eu venho rodando o Brasil junto com a Beta Conecta. A Beta Conecta, ele é um evento de capacitação e qualificação nos destinos. Entendam o Summit, ao final no último dia vocês vêm conversar comigo para poder me explicar o que é que vocês entenderam do Summit, mas entendam o Summit de uma maneira pocket, né? No destino, propriamente. Então, esse é o Beta Conecta. Então, quando a gente passa nos territórios, a gente tem muito esse feedback, né, Jaime? Do quanto isso vai desenvolvendo e vai
promovendo melhor a abertura da mentalidade, às vezes, desses empresariados, que eu costumo dizer que são as eupresas. Ele está lá pequenininho em Araruna, conheço demais, já escalei muito lá a Pedra da Boca, tá? Seu Tico, manda um abraço para ele. Então, assim, as eupresas que estão ali. E a gente tem que partir de discutir tudo isso, gente, do ambiente formal. Senão a gente não desenvolve território. A gente não desenvolve os negócios, nem desenvolve o Brasil, né? Que eu acho que é isso que a gente quer, ser referência em destino de turismo de natureza. O Brasil tem essa potencialidade e a gente já tem que tirar isso do âmbito só da potencialidade, né? A gente tem que colocar isso no âmbito real. Para isso, a gente tem que trabalhar dentro de uma questão da formalidade, né? E estimular tudo isso daí. Então, hoje a Rota das Emoções, eu digo isso porque eu participo de todos esses projetos, tá, pessoal? Então, assim, a Rota das Emoções, também com o apoio do SEBRAE, já vem desenvolvendo mais essa mentalidade, essa cultura, disseminando mais essas informações. Então, eu acho que quem está aqui do universo do SEBRAE, buscar conhecer um pouco também nos territórios, o que é que outros destinos, como foi Capitólio, o Léo mencionou, hoje a Rota das Emoções, Ceará, Piauí e Maranhão, já vem também fazendo um trabalho relacionado a isso. A gente tem uma aventura natural, né, Léo, que a gente, né, vou te dar esse espacinho bem rapidamente, que é um outro, no âmbito nacional, né, do SEBRAE nacional, para poder trazer um pouco dessa cultura do aventura segura, né, hoje numa outra perspectiva, numa outra realidade. Então, gente, a gente tem aqui todo um universo, vamos ter 4 dias aqui para a gente poder conversar melhor sobre tudo isso. Procurem cada um de nós, a gente está super aí abertos a trocas e a experiências, mas finaliza aí com a aventura natural, que eu acho importante para esse pessoal saber e já... Certo, tá tudo bem, mas a gente tem que continuar. Léo, 1 minuto. Perfeito. O Aventura Natural é uma iniciativa do SEBRAE em todo o país, fora São Paulo por enquanto, porque a gente está executando aqui ainda o Ecoaventura, né? Mas que tem um suporte do SEBRAE, um aporte de 70% do investimento para implementar a norma e uma outra frente, 70% para certificação. Então o empresário tem que entrar só com 30% do valor para isso. Procure essas unidades do SEBRAE nos seus países, nos seus estados, perdão. E, para fechar, depois, Ricardo, estamos à disposição do SENAC para pensarmos em novas alternativas para disseminar o conhecimento das normas técnicas de competências dos condutores. Eu acho que isso é muito importante, de fato. Então, a gente está à disposição de vocês para a gente bater um papo sobre isso. Obrigado pela presença. Eu sou filho do SENAC também. Tá, então vamos lá. Muito obrigado. Vocês desculpem os meus companheiros aqui da mesa, mas, infelizmente, essa é a minha função. Eu quero agradecer muito a vocês, né? Eu sei que, cheio de dúvida, a questão da segurança, a questão do normativo, a formalidade, isso é uma coisa que nós, na ABETA, nos últimos 24 meses pós-Covid, andamos, como Poliana falou, andamos pelo o país quase todo, levando essas informações, e estamos à disposição de vocês, aqui durante o evento, né? Ou também acesse o nosso site da ABETA, onde vocês vão encontrar muitas informações sobre essas dúvidas que vocês tenham. Tá? Muito obrigado. E vamos agora esperar o próximo evento, que já vai começar a próxima palestra já imediatamente após essa. Tá? Muito obrigado e vocês também. Até logo.